Olá, alunos da C21. Esse vídeo não vai ter atividade, mas eu recomendo ter o triplo de atenção nele, porque nós vamos fazer um resumão. Eu vou até dar uma olhadinha aqui certinho para dizer para vocês. Ele vai ser um resumão de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aulas. Tá? Um resumão de 10 aulas. Então, olha só. Geometria plana, áreas e um perímetro. Tá? Perímetro a gente sabe, é a soma de todos os lados, mas a gente precisa do perímetro da circunferência. Vamos relembrar. Quadrado, a área do quadrado. A gente sabe que todas as formas que surgem a partir do retângulo pela nossa tabuada geométrica é base vezes altura. Só que no caso do quadrado, todos os lados são iguais. Lado vezes lado. E a nossa área fica lado ao quadrado. Obviamente, no retângulo a gente sabe desde a B30, olhando para a nossa tabuada geométrica, que a área do retângulo é a base vezes a altura, a linha vezes a coluna. Ok? Quando a gente pega um paralelogramo, o que é o paralelogramo? Lados opostos são paralelos. A gente viu que se a gente pegar essa altura e recortar e trouxer para cá, dá para montar um retângulo. Então a área do paralelogramo tem que ser igual à área do retângulo. Base vezes a altura. A gente precisa dessa altura informada. Mais adiante a gente vai aprender lá na C30 a calcular essa altura em determinados casos. Mas, por enquanto, a gente precisa ter a base e ter essa altura informada. Certo? E o triângulo? A gente viu que todo triângulo nada mais é do que a metade de um paralelogramo. Se ele é a metade de um paralelogramo, a área do triângulo sempre vai poder ser calculada com base vezes altura. Como é a metade, então, dividida por 2. No trapézio, o que a gente viu? Que a gente tem uma base menor e uma base maior. E que se a gente pegar essa figura, duplicar e girar, a gente fica com um paralelogramo, que aqui é base maior mais base menor, e aqui é altura. Então, a área desse paralelogramo aqui é base maior mais base menor, vezes a altura. Só que para fazer esse paralelogramo, eu usei 2 dos meus trapézios. Então, a área de um trapézio é a base maior mais a base menor, multiplicada pela altura, e depois dividida por 2. A área do meu trapézio eu consigo montar usando 2 trapézios. Ok? E o losango? O losango é aquele que tem todos os lados do mesmo tamanho, tendo uma diagonal maior e uma diagonal menor. O que a gente viu? Que se a gente recortar esse pedaço aqui e trouxer para cá, esse pedaço aqui e trouxer para cá, a gente monta um retângulo mais fininho, que a base é a diagonal maior, mas a altura é só a metade da diagonal menor. Então,
a área do meu losango vai ser a diagonal maior vezes a diagonal menor, dividida por 2. Certo? A gente conseguiu ver todas essas fórmulas a partir de uma fórmula só. Aí chegou na circunferência e a gente precisava falar do π. Para quê? Para calcular o comprimento da circunferência, que a gente sabe que é 2 vezes o π vezes o raio da circunferência, ou então π vezes o diâmetro. 2 vezes o π vezes o raio da circunferência. Por quê? Porque lá os gregos já sabiam que existia esse π, que era o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro para qualquer circunferência. E aí a gente olhou para esse círculo todo cortadinho e viu que tinha como aproximar esse círculo de um retângulo, cuja base é metade dessa circunferência, metade de 2πr. Eu só corto os dois, fica o πr, e a altura vai ser o próprio raio. Então, a área da circunferência, a área do círculo, vai ser πr ao quadrado. A gente viu todas essas fórmulas nas últimas 10 aulas. Gente, o que é importante? Que vocês tenham olhado para essas coisas e já comecem a ver que uma sai da outra, que a gente consegue tirar uma fórmula da outra. Ah, senhor, mas eu não tenho essa memória visual de olhar para as coisas e ver que... Bom, se não tem essa memória visual, vai ter que começar a gravar essas coisas de alguma maneira. Certo? Vamos ter que começar a gravar. Para mim, nesse momento, 8º ano, o importante não é vocês saberem isso aqui de cor. O importante é vocês conseguirem visualizar que uma coisa sai da outra. Certo? Porque quem vai cobrar isso aqui de vocês vai ser o professor do 2º ano do ensino médio. Lá no ensino médio vocês vão ser cobrados saber tudo isso aqui. Só que, o que eu estou preparando vocês? Na idade de vocês, a plasticidade do cérebro é muito mais fácil nessa idade entender essas coisas se quebrando do que estando mais velho. Quando a gente está mais velho, fica mais difícil enxergar isso partindo. Quando a gente é mais novo, nosso cérebro consegue fazer essas viagens melhor. Certo? Então aqui, tentar começar a enxergar essas figurinhas uma virando a outra. Isso é a coisa mais massa que vocês podem fazer nesse momento. E enxergando que uma fórmula está relacionada com a outra. Certo? Vocês vão dar um pause agora, vão copiar isso aqui. Quando voltar, eu vou começar a fazer o resumão dos volumes que a gente viu nas últimas aulas. Ok? Fico esperando. Bora lá então? Os volumes. Os prismas em modo geral. Eu mostrei para vocês que a gente tem uma base e começa a empilhar as coisas em cima desta base. Então, o volume dos prismas, de modo geral, sempre vai ser a área da base vezes o quanto eu empilho. E o quanto eu empilho é a altura da pilha. O volume do prisma é a área da minha base vezes a altura da minha pilha. Do cubo, em especial, essa base mede lado e lado. E essa altura também mede lado. O volume do cubo, em especial,
vai ser lado vezes lado vezes lado. Opa! Que vai ser lado ao cubo. Por isso que o expoente 3 é chamado de cubo. Certo? E do paralelepípedo? O paralelepípedo é a caixa. Ele sempre vai ter 3 medidas bonitinhas. A medida A, a medida B e a medida C. Essa medida A e a medida B é o retângulo. É desde a nossa tabuada geométrica. A vezes B. E a altura vai ser uma altura C. Então a gente pode dizer que o volume do paralelepípedo nada mais é do que a multiplicação entre as 3 medidas dele. O produto das 3 medidas. E as pirâmides? Faz pouco tempo que a gente viu. A pirâmide é sempre 1/3 do prisma. O prisma se divide em 3 pirâmides. Então vai ser a mesma coisa do prisma, área da base vezes altura, dividido em 3. Lembra das piramidezinhas de papel? Beleza. Cilindro. O que é um cilindro? Ele é quase a mesma coisa que o prisma. Só que um corpo redondo, ele rola. Ele também vai funcionar com a ideia de área da base vezes altura. Só que a área da base, a gente sabe, é a área do círculo. Então a gente pode dizer que o volume do cilindro é πr² vezes h. E o cone? O cone é a pirâmide que surgiu do cilindro. Ele é 1/3 do cilindro. Então, o volume do cone é πr² vezes altura dividido por 3. Com isso, pessoal, a gente tem um resumão de 10 aulas. 10 aulas resumidas em 2 quadros. Tentem olhar isso, pensar, lembrar das coisas que foram ditas, das besteiras, de como as coisas se desmontaram, como elas montaram, para vocês irem se habituando a isso na cabeça de vocês. Certo? É só isso que eu quero de vocês. Esse resumão organizado no caderno, vocês pensando em cima disso, uma fotinha do resumão para me mandar, porque se a gente voltar às aulas e tiver prova, vocês vão poder usar esse resumão para fazer a prova. Certo? Fique esperando pela foto. Pause para copiar e até a próxima. Tchau, tchau!